Olá, meu nome é Adriana Pedrenho e essa é mais uma videoaula da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse é o quarto vídeo de uma sequência de 4, onde nós tratamos do assunto de mecanismos bioquímicos da ação hormonal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de receptores enzimáticos ou que estão associados a enzimas e ainda de receptores intracelulares. Começando com os receptores enzimáticos, nós podemos subdividir eles em 5 classes, que são as serina-treonina quinases, os receptores com atividade guanilato ciclase, os receptores com atividade tirosina quinase, ou ainda aqueles que estão associados a uma tirosina quinase, e os receptores com atividade tirosina fosfatase. Esses receptores com atividade enzimática, eles têm uma estrutura geral, a qual possui um domínio de ligação ao ligante, que vai se ligar ao hormônio ou ao mensageiro químico, e nesse caso ele é específico a cada um desses sinalizadores. Uma região transmembrana, onde a proteína costuma ter uma estrutura tridimensional, na forma de alfa-hélice, e um domínio catalítico, que é o domínio que tem a atividade enzimática. Então, aqui a gente tem os 3 tipos, com atividade enzimática, falta aqui só a fosfatásica. Então, tem aqui o receptor com atividade guanilato ciclase, então ele produz o GMP cíclico. Um receptor com atividade tirosina quinase, que ele tem a capacidade de fosforilar proteínas no resíduo de tirosina. E um receptor com atividade treonina quinase, serina-treonina quinase. Então, esse receptor ele tem uma atividade na qual é possível fosforilar proteínas tanto em resíduo serina quanto em resíduo de treonina. Eu vou falar para vocês um pouquinho do receptor guanilato ciclase e também do receptor tirosina quinase. Começando pelo receptor guanilato ciclase, nós temos aqui os 2 tipos de receptores guanilato ciclase, aqueles que são de membrana e aquele que é guanilato ciclase solúvel, que é o receptor para óxido nítrico. E esses 2 aqui são de membranas. Então, o receptor para fator natriurético atrial e o receptor de uma endotoxina. Então, são isoenzimas que estão envolvidas na transdução de sinal que envolve a síntese do GMP cíclico. Então, esse receptor ele é ativado por um ligante extracelular e desencadeia a síntese de GMP cíclico a partir do GTP. É semelhante à síntese do AMP cíclico pela adenilciclase, adenilato ciclase, essa é a guanilato ciclase. E esse GMP cíclico ele vai atuar como segundo mensageiro, se ligando a uma proteína quinase G. E essa proteína quinase G, por sua vez, quando está ativada pelo GMP cíclico, ela é capaz de fosforilar proteínas tanto em resíduos de serina quanto em resíduos de proteína, de treonina, desculpa. E então, essas proteínas fosforiladas é que vão desencadear a resposta celular. E o outro exemplo, como eu havia dito, são os receptores tirosina quinase. Aqui a gente tem a superfamília, com as 6 subfamílias de receptores tirosina quinase. A gente repara aqui que vários receptores de crescimento e fatores de crescimento, assim como também o receptor de insulina, fazem parte dessa família de receptores que tem atividade tirosina quinase. Especificamente, aqui está o receptor para insulina. Então, esse receptor ele é composto de uma cadeia extracelular
e uma cadeia intracelular. Essa cadeia proteica extracelular é aquela que reconhece especificamente o hormônio. E a fração intracelular desse receptor é aquela que tem a capacidade de fosforilar proteínas em resíduos de tirosina. O que acontece é que quando o hormônio se liga ao receptor, ele vai se dimerizar, né? No caso esse aqui é um dímero, seria um tetrâmero, né? 2 alfa e 2 beta, vai formar esse tetrâmero, e quando forma esse tetrâmero, ocorre uma autofosforilação desses resíduos de tirosina na cadeia intracelular do receptor, e a partir de então a proteína passa a ter atividade quinase. Ela vai fosforilar outras proteínas e assim desencadear a resposta celular. Esse vídeo ele vai mostrar exatamente isso que a gente estava falando, só que aqui é receptor para fator de crescimento. Então, tá lá, o receptor tem o domínio extracelular e o domínio intracelular. O fator de crescimento se ligou, né? E aí então formou o dímero ou tetrâmero no caso do receptor de insulina. Isso faz com que a região intracelular seja ativada por fosforilação, e a partir dessa autofosforilação ocorre a fosforilação de outras proteínas, e essas proteínas fosforilam outras proteínas que podem fosforilar outras e outras. Isso acaba dando também uma amplificação do sinal, e é o que a gente chama de cascata de fosforilação, que vai dar a resposta celular. Existem mais de 50 receptores de tirosina quinase conhecidos, e como eu falei, muitos deles vão se ligar a mensageiros químicos importantes para o crescimento e também para a proliferação celular. E quando o mensageiro químico se liga a esse receptor tirosina quinase, esse receptor associado ele vai se associar com outro receptor ligado, né? E quando isso acontece, como eu disse, ocorre aquela autofosforilação que promove a fosforilação de proteínas quinases, né? No caso de fatores de crescimento, essas quinases ativadas, elas sinalizam a proteína RAS, a qual atua com a próxima etapa da via de transdução de sinal, desse caso aqui. Então, as proteínas RAS se ligam ao GTP hidrolisando e funcionam como interruptores pela ciclagem entre o estado ativo, quando o GTP está ligado, e o estado inativo, quando o GDP está ligado. Essas proteínas GAP, né, que são as GTPases ativadas, e as proteínas GNRP, que são proteínas guanina liberadoras de nucleotídeo, catalisam a transição entre a RAS ativada e a RAS inativada. Esses receptores de tirosina quinase sinalizam através de GAPs, né, e de GNRPs para regular a proteína RAS. E assim se dá a resposta celular, porque essa proteína RAS ela ativa uma cascata de fosforilação serina-treonina que vai enviar um sinal intracelular, né? Existem várias cascatas de fosforilação serina-treonina nas células animais, mas as que envolvem as MAP quinases é de particular importância. Entretanto, nós não vamos nos aprofundar nas cascatas de fosforilação. É mesmo para exemplificar para vocês como que atua um receptor desse tipo, tirosina quinase. Bem, e aí a gente vai falar da nossa última classe de receptores, que são os receptores intracelulares. São aqueles receptores que vão se ligar a mensageiros químicos que têm uma natureza química apolar. Então, só para lembrar, esses mensageiros químicos de natureza apolar, pelo fato deles serem apolares, eles não conseguem
ser transportados no sangue livremente. Só os polares é que conseguem estar livremente no sangue. Então, o mensageiro apolar ele precisa estar ligado a uma proteína carreadora, tá? Necessariamente. E esse mensageiro químico, então, ele pode chegar até o seu tecido-alvo, e ao chegar no seu tecido-alvo, ele consegue se desprender dessa proteína carreadora e entrar na célula-alvo. Então, ele entra na célula-alvo e vai encontrar o seu receptor ou no citoplasma, na membrana do núcleo, ou ainda dentro do núcleo. E ao se associar ao receptor, ele altera a conformação desse receptor, e esse receptor passa a ter uma associação com algum gene dessa célula, alterando então o padrão da expressão gênica da célula, ou seja, alterando tanto a transcrição quanto a tradução. E isso vai ter como resposta a síntese ou não, né, depende do tipo de sinalização que está acontecendo, de novas proteínas dentro dessa célula, ou então a inibição da síntese de novas proteínas. E é isso que vai poder promover uma alteração celular como resposta. O que acontece é que quando o hormônio se liga ao receptor no seu sítio, que está aqui, faz com que o receptor altere a sua conformação. Essa mudança de conformação faz com que um complexo proteico inibidor que estava obstruindo essa região do receptor que se liga ao DNA saia. E quando esse complexo inibidor sai, ele se desassocia, aquela região que se liga ao DNA, ela fica exposta. E aí passa a interagir com o DNA. Então, aqui a gente tem a estrutura do receptor, um esquema do receptor de alguns hormônios, que são hormônios que interagem com receptores intracelulares, como o cortisol, estrogênio, progesterona, a vitamina D ativa, o hormônio tiroidiano e ainda o ácido retinóico. Todos eles, então, vão se ligar a receptores desse gênero, que acabam fazendo com que essa região ligadora de DNA do receptor fique exposta. E quando isso acontece, então, né, essa região aqui exposta, esse receptor, ele trata-se de um fator de transcrição gênico. Então, ele é capaz de se ligar ao DNA e modular a transcrição do gene-alvo. É claro que modulação pode ser tanto para mais quanto para menos. Essa associação, né, o receptor, ele tem associação aqui com receptor associado ao hormônio. Ele se associa então com fatores de transcrição gênicos que vão modular a transcrição gênica. E aí a gente tem produtos iniciais, né, dessa transcrição, que por sua vez acabam também sendo fatores de transcrição, e assim podem regular outros genes. E várias respostas podem surgir a partir então da ligação de um receptor com um hormônio. E esse também seria um processo de amplificação do sinal. Bom, era isso que eu queria falar. É claro que eu dei apenas uma introdução, né, dos mecanismos de ação, mostrando para vocês várias possibilidades. Existem muitas outras e existe a especificação de cada uma delas, mostrando o segundo mensageiro, quem deixa de ser, como realmente acontece a resposta para aquele determinado hormônio.
Mas isso se trata de questões pontuais e que a gente pode ir discutindo já no nosso curso, conforme a gente for exemplificando cada hormônio. Essa aula ela tinha esse propósito mesmo, de dar essa visão geral do mecanismo de ação hormonal. Obrigada a todos e até a nossa próxima videoaula.